Você já encontrou sabedoria na conversa com algum ser antigo, com algum espírito velho, com seus ancestrais e antepassados? Então, talvez você goste da minha experiência que eu vou relatar no vídeo de hoje. Nesse vídeo, vocês vão me acompanhar sobre uma história que eu vivenciei recentemente com um espírito muito sábio, que foi um preto velho, o Oan ou Uga. A maneira como ele fala fica um pouco diferente de entendimento para cada pessoa, principalmente porque ele fala em outra língua, ele fala um espanhol ali com português, característica do espírito em si. Então, se você gosta dessas experiências, me acompanhe. Recentemente eu tive o prazer de vivenciar uma festa muito movimentada, uma festa de Exu e de Pombogira. Sempre quis participar de uma festa assim, porque desde a minha adolescência, quando eu vi que a espiritualidade era muito maior do que aquele mundinho pequeno que me foi apresentado dentro da igreja católica, evangélica, ou do próprio espiritismo, né? Foram as três primeiras religiões que eu tive contato. Eu não me agradei muito e falei, deve ter muito mais expansão neste universo. E fui atrás de outras tradições, de outras religiões, de outras filosofias de vida. E acabei conhecendo diversas religiões, mas a Umbanda, infelizmente, eu não tinha tido oportunidade. Não porque eu não queria ou porque não faltou convite, mas também porque existia um certo preconceito implementado em mim desde a infância de que a Umbanda era um mal. E na verdade, quando eu tive essa experiência recentemente, descobri que a Umbanda, na verdade, ela é muito amor, é muita expansão, é muito acolhimento, e realmente a Umbanda que eu conheci, de todas que eu já tive o prazer de conhecer, essa em específico foi a que eu encontrei mais caridade, mais conexão. Não há um julgamento em relação aos outros terreiros que eu acabei conhecendo, mas esse em específico, eu senti tudo isso. Senti como se fosse realmente uma família ali, sabe? Ensinando, aprendendo e buscando uma evolução em conjunto com as entidades, com os espíritos, em comunhão. Nesse dia em específico, eu fui convidado por uma consulente minha para ir até esse terreiro, que fica um pouco longe até da minha casa, mas fomos e deu tudo certo, chegamos bem, a gira começou, foi saudado diversos espíritos, né? Fizeram uma saudação aos orixás, aos espíritos, e aquilo tudo foi muito diferente, muito bonito para mim. Foi uma experiência que agregou muito valor e tirou muito dos preconceitos que eu tinha desde a minha infância dentro de mim mesmo. E, em específico, eu tive um bate-papo muito grande com o Uga, ou Oan, que foi um espírito de um preto velho, que na hora que fizeram a saudação aos pretos velhos, ele se manifestou, ele sentiu a necessidade de descer em terra e conversou com todo mundo da gira, mas em específico todas as falas que ele me falava me atingia de algum modo. E chegou um determinado momento que esse espírito muito antigo, muito sábio, virou pra mim e falou que muitas das coisas que ele estava falando também servia pra mim. Em específico, ele estava falando por mim, porque eu estava lá, né? Porque eu deveria aprender. E ele me explicou sobre o destino, que foi uma coisa que desde a minha infância sempre me chamou a atenção, né? Principalmente em relação à mitologia grega, os deuses do destino eram os deuses que eu mais pesquisava, que eu queria entender como que fazia para tecer esse destino, cortar e fiar esse tecido, que é o nosso destino, que é a nossa história, que é a nossa jornada de vida. Porém, ele me explicou que o destino é como um mapa, e aquilo fez uma expansão na minha cabeça, e foi muito bonito da maneira que ele falou. Ele também falou sobre gratidão, não a gratidão, gratiluz que existe nesse universo agora, hoje em dia. As pessoas acham que nós temos que ser gratos pelas dificuldades e tudo mais, e ser gratos por tudo, porque tudo é evolução. Não, gente. Ele falou da gratidão, de coisas que realmente aquecem o nosso coração e que floresce esse sentimento de gratidão. Ele me falou sobre amor, sobre fé, sobre dedicação. Ele me falou sobre devoção.
sobre devocionar os deuses que eu tenho com proximidade, sobre a devoção que as pessoas devem ter, que as pessoas devem estimular a fé acima de tudo. Que muitas vezes as pessoas procuram a espiritualidade para alcançar facilidades no caminho financeiro, no amoroso, mas nunca pedem, geralmente, paz, nunca pedem saúde, que essas são as últimas coisas. Isso claramente não é uma verdade absoluta, nem todo mundo age dessa forma, nem todo mundo tá nesse piloto automático, mas ele falou num contexto geral que a grande maioria busca espiritualidade quando um desses casos, né, dessa tríade do mundo físico aperta a gente. Ele me falou também sobre a sabedoria que nós conquistamos, né, nas nossas vivências, que nós temos que observar e ouvir mais do que falar. Uga foi, assim, um dos pretos velhos, um dos espíritos que ultimamente se aproximaram, me ensinou bastante, e eu queria compartilhar com vocês essa visão que ele me trouxe de um mundo, de uma diferença, de que a gente pode acordar e agradecer, ser gratos realmente não só pelo ar, pela vida, e não no contexto de que não existe coisas ruins que estão acontecendo. Claro, sempre vai ter algo que não vai nos agradar, mas a gente precisa se movimentar. Claro que existem todos os poréns que envolvem essa movimentação, não estou falando de meritocracia, estou falando de estarmos bem conosco mesmo, com nós mesmos, desculpa, e com a nossa história, com a nossa espiritualidade, e se conectar com essa espiritualidade, ela é muito importante. A conexão e o caminho é sempre mais importante do que o próprio ponto final das histórias. E isso ficou muito mais claro para mim. E ficou muito mais claro também esse processo de ser um oraculista. Porque eu sempre me questionava se eu estava vendo o destino de uma maneira certa ou não, se eu estava dando direcionamentos positivos ou não. E o Uga, o Owen, ele me falou que o destino ele é um mapa. Ele é um grande mapa que possui diversos caminhos, que diversas ruas, que possui diversas pedras, que possui sim as suas dificuldades, mas também suas belezas. E que nós que escolhemos, na maioria das vezes, por onde nós iremos caminhar. Sempre que realizamos uma grande escolha, nós estamos escolhendo uma dessas ruas que está no nosso destino. Que nós, oraculistas, vemos um pouco, e que muitas vezes a espiritualidade, eles não querem que nós saibamos tudo o que vai acontecer. Porque senão a gente se impede, a gente se auto-sabota, a gente vai fazer alguma confusão. Então sempre, inclusive ele mexeu já nos jogos que eu fiz para consulente, que eu tenho. No caso, é uma entidade que trabalha com ela. Ele mexeu já em jogos, né, em específico, e porque ele achou que não era o momento dela saber aquilo, que as coisas têm que acontecer com o tempo, e tudo bem, tudo certo. A gente tem que aprender a esperar as coisas, a desestimular essa ansiedade de ter tudo na hora que queremos, de ter tudo na hora que tem que ser. E isso eu falo com uma visão mais do que eu aprendi, com uma visão mais sacerdotal, uma visão mais espiritualizada. Não que eu não tenha meus dias de que me dá aquele baita ansiedade, que eu fico nervoso, que as coisas não estão acontecendo. Não, também sou humana de fato. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. O vídeo é sobre a beleza, essa beleza e esse amor e acolhimento que eu sofri, que eu recebi das entidades da Umbanda, que me trouxeram diversos outros insights e direcionamentos, e que vem cada ser que está se aproximando, cada espírito que está se aproximando, está me ensinando bastante. Dion, você é umbandista agora? Não, gente, não sou umbandista. Mas os espíritos da Umbanda me acolheram e estão me ensinando. E eu também não vou ser besta de não aprender. Eu já aprendi com diversos espíritos, já aprendi com os féricos, conexão com os próprios féricos em si, já aprendi com encantados, já aprendi com os espíritos meus ancestrais, antepassados, e se esses espíritos se aproximaram, é porque eles têm algo a me ensinar, e nós temos que estar prontos para ouvir, né? E eu me abri para essa possibilidade, estou me abrindo para esse novo caminho, esses novos ensinamentos, porque eu acho que vai agregar muito valor
pra minha história, pra minha trajetória de vida, escutar a visão de outros espíritos, porque eu sou uma pessoa curiosa. E como uma pessoa curiosa, eu busco saber de um pouco de tudo, conhecer as coisas antes de julgar. Claro, ali lembra que eu sou humano também, tá, gente? Então, antes de eu chegar na Umbanda com essa visão, eu joguei muito, e eu fui acolhido me mostrando o contrário do que muitas pessoas me diziam, né? E basicamente isso, o vídeo de hoje. Eu vou contar outras experiências que eu vou ter no decorrer dessas vivências. Tenho algumas outras histórias para contar. Tenho histórias para contar da minha experiência dentro da bruxaria, com o voodoo. E é isso. Espero vocês nos próximos vídeos e até breve.